Bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos começando mais um História na Rede. Hoje vamos conversar sobre um tema muito importante, um tema que muitos professores têm apostado como tema da redação desse ano do Enem, justamente porque é um tema que está presente no nosso dia a dia, né, já há algum tempo, a partir do nosso contexto de pandemia pelo coronavírus. Então a saúde com certeza é a aposta de muitos professores e com toda razão, né? A saúde é talvez hoje o tema mais importante do mundo. Não que ele não pudesse ou já fosse, mas com a nossa presente situação ele se torna ainda mais importante. Bem, na nossa conversa de hoje, a saúde ela vai ser tomada, obviamente, a partir de um ponto de vista histórico. Na nossa conversa a gente vai abordar como a saúde foi tratada, como a saúde era vista em diferentes épocas da história do Brasil. E por fim a gente vai tentar responder a importância do nosso sistema de saúde, o nosso SUS, certo? Vamos então debater ao final sobre qual seria a importância do SUS. Para início de conversa, nós vamos debater um pouco sobre o período do descobrimento do Brasil e da colonização, do período em que vai se iniciar a ocupação do nosso território e a organização produtiva, social e política. Eu apresento para vocês essa imagem um pouco representativa do nosso contexto urbano, se assim pode-se dizer, de ocupação do nosso território, né? Vocês têm aí na imagem uma organização simples, com fortes traços ainda de presença da natureza, né? Que caracterizava esse período inicial, apesar de que essa imagem do Debré ela é do século XIX, mas pode nos ajudar um pouco a pensar o início da nossa colonização, né? E um pouco também, apesar de menos, do nosso descobrimento. Enfim, o primeiro ponto que a gente pode discutir é justamente de se houve ou não uma guerra biológica. O conceito de guerra biológica, atualmente, ele é muito presente nas discussões geopolíticas, nos conflitos militares que têm acontecido muito recentemente, mas também ele pode ser utilizado para pensar algumas situações passadas, principalmente com a Segunda Guerra Mundial, onde de fato foram utilizadas as chamadas armas biológicas. Mas enfim, houve uma guerra biológica no descobrimento do Brasil e no início da colonização? A resposta é não. Por quê? Porque não havia, pelo menos no início, né, a intenção de usar esses fatores microbiológicos por parte dos colonizadores, por parte dos dominadores daquele processo, né? E temos aí os portugueses. Não havia então essa intenção de utilizar esses fatores como armas, mas esses fatores, independente dessa intenção, eles agiram, eles atuaram, né? As doenças trazidas pelos portugueses, elas atuaram como armas, apesar de serem armas, né, não intencionais. Então, de fato, não houve uma guerra biológica, apesar de que esses fatores biológicos eles vão atuar em favor dos colonizadores. Então, as doenças trazidas pelos colonizadores, e dentre elas nós temos a gripe, nós temos a varíola, por exemplo. Esses fatores, então, eles vão ser muito importantes para a vitória do projeto português no início da nossa colonização, certo? O segundo ponto que eu trago para vocês é a preocupação com a saúde. Atualmente nós pensamos muito a respeito da saúde. A saúde ela é uma temática presente praticamente todo dia nos noticiários, nas nossas conversas, nos estudos científicos, nas discussões políticas, né, nas discussões
de organização de políticas públicas, mas se formos pensar na saúde nessa época, na época do descobrimento e da colonização, a saúde ela não tinha uma centralidade tão grande. O que havia de fato era uma preocupação com a doença e não com a manutenção ou a prevenção. O que tínhamos, no final das contas, tanto para colonizadores quanto para colonizados, eram ações relacionadas à cura de doenças que viessem a se manifestar, mas nunca a ideia de prevenção, nunca a ideia de uma organização de hábitos sociais para que fossem evitadas, para que fossem prevenidas a contaminação, a infecção, a contração de doenças. Então, de fato, não havia uma grande preocupação com a saúde, mas sim com as doenças e com a cura, né, quando elas viessem a aparecer. Por fim, o último ponto que eu trago para vocês é que o acesso à saúde ele era restrito quando falamos em serviços de saúde ligados a conhecimentos, digamos, oficiais, como, por exemplo, a medicina. Os médicos, nessa época, eles eram, obviamente, portugueses, vinham de Portugal, tinham formação principalmente lá, mas eles só acessavam, eles só atingiam com os seus serviços determinadas camadas sociais que poderiam pagar pelos seus serviços. Então, a condição social, ela dizia diretamente sobre qual tipo de serviço de saúde você poderia acessar. Nós podemos pensar que as camadas sociais, então, mais abastadas, né, os colonizadores, os senhores de terra, eles tinham esse acesso aos serviços médicos pagos. E mesmo assim, nós não podemos pensar que as camadas sociais desvalidas, né, as camadas trabalhadoras, de trabalhadores livres, de escravos, índios ou os negros que começavam a chegar já no final do período do descobrimento, início da colonização, eles estavam tão desamparados assim. Por quê? Existiam, obviamente, né, conhecimentos presentes nas culturas locais, tanto nas culturas indígenas quanto nas culturas africanas. Então, o conhecimento biológico, por assim dizer, dessas culturas era utilizado como ferramenta na cura de doenças que também viessem a aparecer. O conhecimento de curandeiros, por exemplo, tanto nas populações indígenas quanto nas populações escravizadas, era extremamente comum. Então, essas populações elas vão ter sim uma forma de saúde. Falando agora sobre a saúde na época imperial, a época imperial inclusive que vai se iniciar com a nossa independência, mas que tem profunda ligação com a vinda da corte portuguesa para o Brasil, fugindo do bloqueio napoleônico, das ações políticas de Napoleão na Europa. Enfim, o Império ele vai se caracterizar, no que diz respeito à saúde, principalmente pelo ideal de civilização. Já consolidada a colonização do Brasil, já consolidada a economia brasileira, e daí a importância da economia brasileira, da produção econômica brasileira para as finanças de Portugal, e posteriormente com a vinda da coroa portuguesa e com a centralidade que o Brasil vai ganhar a partir de então, seria interessante que o Brasil tomasse características de um centro de civilização. O Brasil ele sempre foi, dentro desse processo de ocupação portuguesa, colônia. E a partir da chegada da corte portuguesa, o Brasil vai dividir com Portugal o centro desse império. Então, com a presença dessa corte aqui, seria interessante então que o Brasil ganhasse características de uma civilização, de um centro civilizatório nos trópicos. Essas ações, então, que vão ser necessárias para tornar o Brasil um centro de civilização, estão ligadas principalmente à saúde e à sanitarização do Brasil.
Uma das ações tomadas pelo rei de Portugal, que estava agora com toda a corte portuguesa no Brasil, vai ser a fundação das primeiras faculdades de medicina no Rio de Janeiro, a então capital agora do Império, e em Salvador. Nós temos então aí uma inicial preocupação com o tema da saúde, com a consolidação dessas faculdades de medicina, né, como grandes centros de produção de médicos para o Brasil. Os médicos que inicialmente, a gente já conversou sobre isso, vinham principalmente da Europa, de Portugal, obviamente, mas que agora vão começar a se formar aqui no Brasil, né? Obviamente, os filhos da nossa elite vão poder se tornar médicos e passar a prestar serviços, né? Vender os seus serviços para a nossa elite. Paulatinamente também vai acontecer a criação de órgãos para fiscalizar a higiene pública e o saneamento do Brasil, tanto na corte, né, com a corte portuguesa antes da independência, quanto com a nossa independência, né? Esses órgãos eles vão ser criados já com a chegada da corte, mas a sua ação ela vai continuar e se expandir, né, com a nossa independência. Esses órgãos, perseguindo o processo de tornar o Brasil um centro de civilização, eles vão procurar então, como eu coloquei para vocês, estabelecer normas de higiene, principalmente nas capitais brasileiras, com foco no Rio de Janeiro, a capital do Império, e em Salvador. Obviamente, essas ações desses órgãos, elas não vão alcançar tanto o interior do Brasil, a maioria geográfica do Brasil. Mas, como as capitais eram centrais nesse processo de consolidação da civilização, essas ações de fato vão acontecer principalmente voltadas às capitais e ao Rio de Janeiro, então capital, mas também a Salvador, antiga capital colonial. Frente a isso, junto a isso, aliás, nós temos então essa pouca eficácia, principalmente porque o conhecimento com relação à saúde na época era muito limitado. Então, mesmo que tivéssemos ações dentro do Império voltadas ao saneamento das grandes cidades, né, os hábitos de higiene iam mudar muito pouco, porque as crenças sociais elas estavam ligadas a pensamentos tradicionais a respeito das doenças, né? Muitas vezes ligadas a pensamentos mágicos, religiosos. Então, essas ações a partir desses órgãos vão ter uma eficácia limitada, né? Obviamente porque vão estar restritos às capitais e porque as práticas de higiene vão estar ligadas à cultura diversificada da nossa formação. Falando agora sobre a saúde na República, no período republicano, nós temos que os ideais de progresso e modernização eram centrais para a organização das ações de saúde nesse período. Ora, a proclamação da República ela esteve permeada pela ideia de que a forma de governo do Brasil era uma forma atrasada. E da mesma forma, a sociedade brasileira ela se encontrava, com relação às demais potências mundiais, atrasada. Então, seria necessário fazer com que o Brasil progredisse e se modernizasse. Da mesma forma, as ações elas vão estar, então, pautadas, né? As ações na saúde, por esses ideais. A higiene ela vai ser encarada a partir de então, a partir da República, como um dever do Estado brasileiro para que o Brasil, de fato, se colocasse como um país moderno, né? Que ele não conservasse, então, características de países em situação atrasada. A higiene, então, ela vai se colocar como central para que o Brasil progredisse, para que o Brasil se modernizasse.
O segundo ponto que a gente pode conversar sobre a saúde nesse período é justamente a organização do espaço e da ocupação do espaço pelos grupos humanos, que a gente chama justamente, com relação às cidades, de urbanismo. A organização das cidades e das populações dentro dessas cidades, ela vai passar a ser encarada como muito importante, porque nós podemos pensar que o ideal moderno ele só é efetivamente visualizado se nós passarmos a ver uma cidade moderna. Então, as populações urbanas das grandes capitais, elas vão ser realocadas para que a cidade passasse a expressar esse ideal de modernidade. E aí nós temos que a situação de certos grupos urbanos, principalmente dos ex-escravos, né? Agora, então, trabalhadores livres, que inclusive muitas vezes não vão conseguir acessar o mercado de trabalho pela continuidade do estigma com relação à raça, ainda extremamente presente naquela época e hoje, inclusive, né? Essas populações, elas, por não conseguirem acessar o mundo do trabalho, elas vão ser colocadas dentro de espaços marginais nessa cidade. O processo, então, de urbanismo, ele vai empurrar essas populações, né, em situação precária, né, em condições de vida precária, para as zonas marginais espaciais da cidade, que futuramente vão ser chamadas de favelas, né? Essas populações vão ocupar, então, os morros, principalmente no Rio de Janeiro, né? A gente vai ter, inclusive, o bota abaixo no início da República, né, com a destruição dos antigos prédios, dos cortiços, que eram ocupados por essas populações. Se as elites queriam, então, imprimir à cidade uma imagem moderna, ela precisava destruir, então, esses prédios antigos ocupados por populações marginais que representavam, com relação à higiene, um perigo para esses grandes centros que vão ser projetados como modernos. O segundo ponto é justamente o sanitarismo, né? Uma questão importantíssima. A ocupação dessas populações, ela também era caracterizada por uma ausência dos hábitos oficiais defendidos pelas nossas elites. O sanitarismo, então, vai ser justamente essa ação para que os hábitos de higiene venham a mudar, mas principalmente o sanitarismo vai ser uma ação voltada para que a população dessas cidades, né, não só aí os grupos menos favorecidos, pudessem ter acesso à prevenção de doenças, né? Nós tínhamos nessa época a prevalência de uma grande pandemia de varíola. Então, como é que o Brasil poderia se colocar como moderno se nós éramos acometidos em grande escala por doenças e essas doenças elas não viriam a ser enfrentadas de uma forma satisfatória? Dessa forma, o Brasil então não poderia ser, né, um centro de progresso, não poderia se colocar frente ao mundo como um país moderno. Então, o sanitarismo ele vai buscar imprimir à população brasileira, né, essas ações de saúde, né, principalmente com a vacinação, e a gente tem aí a revolta da vacina como consequência dessas ações de sanitarismo. Então, a saúde na República, ela passa a ser central, passa a ser uma questão de Estado, e a urbanização e o sanitarismo, eles são então ações que visam colocar o Brasil no rumo do progresso. Com relação à maioria da população brasileira, e é interessante pensar que quando falamos das ações sanitárias e de urbanização, essas ações aconteciam principalmente nas grandes capitais. A maioria da população brasileira, ela não chegou a enfrentar, né, as mesmas condições as quais as populações das grandes capitais enfrentavam.
Assim mesmo, houveram, dentro dessa perspectiva de saúde como uma questão do Estado brasileiro, campanhas no interior do Brasil para que essa vacinação, para que a prevenção e o controle dessas pandemias viessem a acontecer em todo o território nacional. Mas vejam, a ação no interior ela é muito mais limitada do que a ação nas grandes capitais. Então o interior do Brasil ele não experimentava as mesmas ações que os grandes centros urbanos do Brasil vivenciavam. Assim mesmo a gente tem aí essas campanhas para vacinação. Lembrando que a população, ela, de forma geral, não aceitava bem essas ações, justamente pela limitação dos conhecimentos da época. A gente, na República, vai ter a consolidação mundial do conhecimento microbiológico. Então, vai se perceber que as doenças, diferente do que se acreditava no Império, não vinham dos miasmas, né, desses ares, desses gases que eram expelidos pelos corpos mortos em putrefação e que adoeciam as pessoas. Mas, na verdade, as doenças, então, na República vão ser encaradas, né, de uma forma mais correta, a partir da perspectiva microbiológica, de infecção e de contágio a partir de agentes que nós costumamos chamar de micro-organismos. Enfim, todas essas ações, elas vão acontecer no sentido de situar o Brasil como uma nação moderna. Falando agora um pouco sobre a Era Vargas e a Nova República, né, o período que vai se colocar depois do período varguista, o período varguista que inclusive se estende de 1930 a 1945, com a Nova República de 45 até 64. Enfim, se percebeu então que, sendo a saúde uma questão do Estado, era necessário que se efetivasse um serviço de saúde para que a saúde ela não fosse só limitada ao enfrentamento dessas grandes pandemias. O que vai acontecer no final das contas, né? Já na República, antes da Era Vargas, os trabalhadores, né, se organizando enquanto uma classe, eles vão perceber que seria necessário uma distribuição de recursos do seu próprio salário e dos seus patrões para a saúde, né? Para a sua própria saúde. Como assim? Os CAPs, que não estão aí no nosso slide, as caixas, no caso, as caixas de aposentadoria e pensão, elas foram criadas então pelos trabalhadores, com recursos dos trabalhadores e dos patrões, para que os trabalhadores pudessem ter acesso a consultas, a procedimentos médicos, a operações, por exemplo, né? Todos nós precisamos desses procedimentos, mas bem sabemos que não havia um serviço público de saúde. Então, os trabalhadores ainda na República, eles vão se organizar e vão criar as CAPs, essas caixas de aposentadoria e pensão. O Getúlio Vargas, no seu período, ele vai perceber que essa assistência à saúde, ela pode ser utilizada como ferramenta política. Então ele vai absorver essa ideia e vai criar os institutos de aposentadoria e pensão. Ele vai trazer para o governo algo que tinha começado com os trabalhadores. Esses institutos, então, eles vão recolher parte dos salários dos trabalhadores, né? Uma pequena parcela, e parte de contribuições patronais dos patrões, para que fossem instituídos serviços de assistência médica, de consulta, de serviços hospitalares, né, de instalação hospitalar para os trabalhadores que tinham carteira assinada. Então nós temos aí já com Getúlio Vargas uma organização de um serviço de saúde, mas não é serviço público, porque
nós só temos contemplados aí os trabalhadores com carteira assinada. Lembrando, obviamente, que a maioria dos trabalhadores do Brasil não estava nas cidades, não tinha carteira assinada, né? Não eram trabalhadores ligados à indústria e ao comércio, mas principalmente à produção agrícola. Então, esse serviço de saúde, já não sendo gratuito, ele era muito restrito. O segundo ponto com relação à saúde na era Vargas e na Nova República é justamente o que a gente acabou de falar, que eles eram então restritos aos trabalhadores com carteira assinada. O terceiro ponto, encerrando esse período de discussão, é justamente em 53 a criação do Ministério da Saúde. Pela primeira vez vai haver então um ministério, uma parte decisória do governo voltada a ações de saúde. O interessante é que o Ministério da Saúde ele vai organizar esses institutos de aposentadoria e pensões, mas vai continuar desenvolvendo ações, campanhas no interior do Brasil para acesso a serviços de saúde. Então, nós temos que a maioria da população brasileira acabava não tendo o acesso constante a serviços de saúde, né? Nem para enfrentamento das doenças, nem para prevenção, nem de assistência familiar, envolvendo inclusive, né, as várias esferas de assistência à saúde, né? Nós podemos pensar psicológica, odontológica, isso não dá para ser pensado nessas ações, né? Nós temos então a continuidade da política de campanhas e de um acesso a serviços de saúde que não era contínuo, ele era intermitente, espaçado, dividido no tempo. Falando agora da ditadura militar, nós vamos ter nesse período o que podemos chamar de capitalização da saúde. Por quê? No período militar havia uma crença na elite civil do nosso país e obviamente na militar, que quanto mais empresas privadas, quanto mais o ramo da economia se desenvolvesse, melhor seria para o nosso país. E esse desenvolvimento não era com o amparo do Estado, mas com o crescimento da iniciativa privada. Dentro dessa perspectiva da nossa elite e dos militares, vão ser criados os Institutos Nacionais de Assistência Médica da Previdência Social, que são os INAMPs. Esses institutos, esse instituto, ele vai então desenvolver uma assistência, um serviço de saúde aos trabalhadores com carteira assinada. Vejam, é uma continuidade do que já vinha acontecendo. Só que o orçamento voltado a essa assistência aos trabalhadores com carteira assinada, ele vai estar na casa do 1% do orçamento nacional. Então vejam, essa assistência aos trabalhadores com carteira assinada, ela vai ser precária, porque o orçamento destinado a essa assistência, ele vai ser muito pequeno frente às demandas de saúde da população que tinha carteira assinada. Ao mesmo tempo, os militares, eles vão iniciar um processo de conveniamento entre as ações de Estado e a iniciativa privada. Como assim? Eles vão então passar a fornecer empréstimos e investimentos com dinheiro público para assistência privada, para que os trabalhadores, né, aliás, para que todos aqueles que tivessem a condição de pagar por serviços, pudessem acessar esses serviços pagando por um preço relativamente menor do que normalmente seria. Então, o dinheiro público voltado à saúde, ele vai ser aplicado principalmente na iniciativa privada, para que os serviços eles fossem oferecidos principalmente a partir do pagamento, né, juntamente com esse abatimento que o investimento público acabava oferecendo. Então, quem de fato acessava esses serviços
era a classe trabalhadora com uma categoria salarial um pouco melhor, podendo pagar então pelo serviço de saúde. Nós vamos ter nessa época, né, a consolidação de grandes empresas hospitalares, de grandes grupos hospitalares em todo o Brasil. Vão se formar aí impérios da saúde no Brasil, justamente pelos investimentos públicos que irão ser feitos na iniciativa privada. E os trabalhadores com uma categoria salarial um pouco menor, eles procurariam então a assistência dada pelo INAMPS, né, que era justamente precarizada pelo baixo investimento que acontecia nas estruturas de serviço ao trabalhador. Por fim, na ditadura militar, nós vamos ter também a continuidade. Vejam como esse tipo de pensamento ele teve força na história da saúde no Brasil, das campanhas, né, dessas ações esparsas, divididas, né, temporárias, espalhadas no decorrer do tempo, voltadas à maioria da população do Brasil, né, nos sertões, no interior do Brasil, que vão caracterizar assim um serviço de saúde no Brasil que não esteve de fato amparando a demanda por saúde, mas que veio acontecer principalmente por essas ações espalhadas pelos hospitais universitários que vieram a se estabelecer com o desenvolvimento das universidades públicas no Brasil, principalmente depois da década de 50, e principalmente por ações filantrópicas de instituições que vieram a se organizar a partir dessa demanda, dessa situação de pouca assistência à saúde. Lembrando que os trabalhadores sem carteira assinada, ainda a maioria dos trabalhadores no Brasil, não tinha então acesso ao INAMPS e principalmente não tinha acesso ao serviço privado de saúde. Então a maioria do Brasil ainda vai encontrar serviços de saúde limitados, obviamente, nessas ações, nessas campanhas esparsas, obviamente não suficientes, nesses hospitais universitários e nas ações filantrópicas de algumas instituições, principalmente instituições religiosas. Falando um pouco agora sobre o período da redemocratização, nós temos que passou a se desenvolver, a partir do que foi experimentado pela classe profissional ligada à saúde, um choque de realidade. Como assim? Os profissionais da saúde que atuavam principalmente nessas ações espaçadas na ditadura militar, que estavam ligados ao INAMPS, né, eles perceberam que a oferta do serviço de saúde era não condizente com a demanda por esse serviço de toda a população brasileira. Ou seja, não era suficiente o tipo de saúde e a quantidade de saúde que se oferecia a partir daquela organização que a gente sempre teve, né? Era insuficiente, então, essas ações, essas campanhas e a estrutura que se oferecia aos trabalhadores de carteira assinada. Ora, essa classe profissional ligada à saúde vai começar, então, um movimento de debate, de estudos para denunciar a realidade da saúde brasileira na época da redemocratização e para reestruturar, né, a partir de propostas, as políticas públicas em saúde. Esse movimento sanitarista, então, ele vai ganhar força com o final da ditadura militar e vai denunciar a real situação do serviço de saúde no Brasil, né? Insuficiente, precarizado e por aí vai. O movimento sanitarista, então, ele vai imprimir à nossa elite política, né, a importância de uma saúde que fosse um bem público de todos e não um privilégio não tão bem estruturado assim de trabalhadores com carteira assinada, que não fosse um privilégio da classe média, né, que poderia pagar pelos serviços, mas que estivesse acessível aos sertões do Brasil, ao interior do Brasil, à população que não tem carteira assinada
que não tem trabalho formal, a população que não está nos grandes centros urbanos do país, ela passaria então a poder acessar serviços de saúde. Essa proposta então esteve dentro do movimento sanitarista que aconteceu dentro do processo de redemocratização. Esse movimento ele também vai mudar o conceito de saúde, né? Ele vai ampliar o conceito de saúde para que a saúde não fosse só o combate à doença, né? O restabelecimento do bem-estar, mas a manutenção do bem-estar e a prevenção das doenças. O que eles então vão propor para que a ideia de saúde se expandisse? O que eles iriam querer então que a saúde englobasse? Primeiro, que a saúde ela deveria estar pensada além do corpo humano, né? Que a saúde não seria só o bem-estar físico, mas deveria ser também considerada como bem-estar mental. E aí a gente tem o papel central da saúde mental, dos profissionais da psicologia, ganhando espaço dentro dessa nova proposta de saúde, uma medicina que deveria ser preventiva e não combativa, ou seja, que deveríamos procurar o enfrentamento dos fatores que causariam as doenças e não a doença em si, né? O enfrentamento da doença ele deveria acontecer em última instância. Na verdade, a gente tinha que procurar os fatores causadores de doenças. Então, vai haver então a defesa de medicina preventiva. Essa medicina, então, ela poderia e deveria ser oferecida às comunidades brasileiras, né? Não só aos grandes centros, né? E incorporando e tocando todos os pontos do Brasil, né? Desde os grandes centros até as pequenas comunidades no interior do território brasileiro. Por último, ela deveria ser descentralizada. Não poderia ser, então, a saúde uma obrigação somente do governo federal ou das prefeituras ou somente dos estados. A saúde ela deveria ser uma obrigação de todas as esferas de governo para que, de fato, o peso do serviço de saúde ele pudesse ser dividido e a população em geral, né, não só as nossas elites, não só a classe média, não só os trabalhadores com carteira assinada, pudessem acessar os serviços em saúde. Ela deveria, então, ser oferecida pelas diversas instâncias de governo no Brasil. E é a partir dessas propostas do movimento sanitarista na reabertura do Brasil, na redemocratização do Brasil, é que vai se organizar o nosso Sistema Único de Saúde, o conhecido SUS. E eu trago então para vocês qual seria a importância do SUS, trabalhando principalmente a noção que vai se desenvolver na nossa Constituição. A saúde, diferente de tudo que havia acontecido na nossa história, ela vai passar a ser encarada como um direito de todo cidadão e dever do Estado brasileiro, né? Dever então das prefeituras, dos estados e do governo federal oferecer serviços em saúde para o brasileiro, né? Um direito de todo e qualquer brasileiro, justamente dentro de um sistema universal, né? De acesso a todo cidadão brasileiro. O SUS ele vai atuar então dentro dessas propostas iniciais, não restrito então ao enfrentamento de doenças, mas a sua prevenção e para muito além, né? O SUS então estruturado na nossa Constituição e em outras medidas provisórias e outras leis que vão se organizar principalmente a partir da década de 90, no enfrentamento a essas doenças, mas na medicina preventiva, como a gente já conversou, na vigilância sanitária, que é importantíssima para a prevenção de doenças, para a não proliferação de endemias. A vigilância sanitária ela atua em diversos estabelecimentos de serviços da área econômica. O SUS também vai atuar na vigilância epidemiológica. Nós temos então a atuação do SUS hoje frente à pandemia do coronavírus,
essa é a atuação do SUS também, é prerrogativa do SUS, essa atuação na prevenção e no enfrentamento do coronavírus. Na saúde familiar, né, nós temos os postos de saúde, né, com serviço odontológico, nós temos os CRAs e os CREAs com serviço psicológico, nós temos a medicina clínica, a clínica geral, desses mesmos postos de saúde, temos praticamente todas as áreas da medicina acessíveis dentro desses postos de saúde familiar, né? E também nos postos de especialidade, né? Cardiologia, neurologia e por aí vai. O SUS, então, ele está nas diversas áreas da medicina. Um outro ponto abarcado pelo SUS é a política imunobiológica. A vacina nos postos, dentro da política de saúde familiar, ela é gratuita. Vejam que interessante, né? Nós, professores, podemos tomar nos postos de saúde, né? Pela prerrogativa de que entramos em contato constante com grandes populações, né? Com variação de vocês alunos, nós professores podemos então tomar diversas vacinas, endemias, as gestantes, os recém-nascidos, os idosos, vêm tomando, né, a vacina para gripe e diversas outras vacinas de forma gratuita. A maioria dos brasileiros tem o cartão de vacina completada pelo serviço que o SUS oferece de forma gratuita. Muitos serviços particulares cobram caríssimo pelo serviço de imunobiologia, né? E nós temos acesso a partir do SUS. Veja então a importância imunobiológica do SUS e a diversidade de áreas de atuação que ele contempla. Temos então também a assistência terapêutica, como já conversamos, né? A assistência psicológica e o serviço hospitalar de internação, caso você venha finalmente a ter que enfrentar uma doença, né? Mas o SUS ele te oferece as condições para que você venha se prevenir e manter a sua saúde física e mental. Respondendo então à última questão de qual seria a importância do SUS, podemos pensar que frente a um histórico de saúde desorganizado, que não contemplou toda a população brasileira, que não veio a se estabelecer de uma forma suficiente para atender tanto a quantidade de pessoas quanto a extensão do território brasileiro, nós temos que o SUS ele se apresenta como um serviço amplo, completo, né, com suas limitações, obviamente. O SUS ele continua em mudança, que enfrenta, claro, o problema do desvio de verbas, da corrupção, do sucateamento que alguns governos vêm imprimindo ao orçamento do SUS, mas que de fato se apresenta como um serviço essencial por contemplar as diversas esferas que a saúde pode se apresentar, nas quais a saúde se apresenta. O SUS, então, ele é importantíssimo porque é um serviço gratuito, diferente do que aconteceu em diversas épocas que nós acabamos de estudar, um serviço universal, direito, né, de todo e qualquer brasileiro, e que está para nós, né, frente a, atualmente, um contexto de epidemia mundial. Ou seja, o SUS ele tem hoje a linha de frente das ações contra o coronavírus. Os hospitais particulares, as redes particulares, elas não vêm enfrentando o coronavírus de uma forma tão efetiva, né, e tão contemplativa com relação à população como o SUS vem enfrentando, né? O SUS ele tem então oferecido à maioria da população brasileira a possibilidade de enfrentamento dessa pandemia, né? É o SUS que tem permitido, já que a maioria da população ela não pode pagar por serviços privados. Então, gente, está aí a importância do SUS frente a um país que historicamente não teve serviço de saúde, que teve ações esparsas, que não tinha a maioria da população tendo acesso a esses serviços e que hoje tem um serviço gratuito e público de relativa qualidade.
Bem, gente, é isso. Eu espero que tenha sido uma aula proveitosa. E se vocês quiserem e puderem, deixem seus comentários com sugestões de possíveis assuntos que possam ser trabalhados aqui no nosso canal. É isso, valeu!